Então, eu gostaria de chamar aqui os nossos convidados, né? Fernanda Moraes Taufenbach. Ela é sócia da área de infraestrutura e projetos de capital da Deloitte e líder da prática de Lean Construction. Vai contar um pouco para nós essa história. E o Marcos Banhato, que é consultor e BIM Manager com experiência de aplicação da metodologia AWP e 4D em grandes projetos do setor industrial, principalmente de mineração. Então, Fernanda, vou te passar a palavra. Boa noite a todos. Bernardo, obrigada pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouco das transformações que a gente vem presenciando, né, no mercado da construção como um todo. Eu sou uma entusiasta por inovação, excelência operacional e apaixonada pelo tema. Dani já me apresentou, sou sócia aí na área de infraestrutura e projetos de capital da Deloitte e também sou líder de inovação, de diversidade. É importante falar de diversidade, já que a gente está falando de inovação. Um grande passo importante a ser dado na inovação na construção é falar de diversidade, é falar de equidade, é falar de igualdade. Então, por isso que eu trouxe esse tema. Já atuo no mercado de infraestrutura aí há mais de 15 anos, né? Sou apaixonada por construção pesada, obras industriais. Comecei na produção, depois passei pelas áreas de planejamento e depois fui picada pela mosquinha do Lean. Quem conhece a filosofia Lean começa a estudar isso, não consegue mais largar. E, desde então, eu venho tentando entender como é que a gente pode trazer eficiência e produtividade para o nosso setor. A nossa área, né, na Deloitte, ela tem uma área específica focada em projetos de capital e infraestrutura. Muitos desconhecem aqui no Brasil, mas é uma prática global. Hoje, aqui no Brasil, a gente já tem mais de 250 profissionais, a grande parte engenheiros, que traz soluções diferentes, inovadoras, e vem trazendo o que tem de melhor no mercado global para os desafios aqui do nosso setor. A ideia é que a gente possa trazer soluções para todo o ciclo de vida de projetos. Então, estou falando desde uma engenharia conceitual até a hora que eu estou descomissionando o ativo. A hora que vocês falaram da gestão do ativo ali com o PixForce, eu já fiquei pensando, poxa, será que a gente não pode dar um passo importante para essa fase de projetos também? E a gente tem aí como valor, né, como missão e como visão, ser realmente a primeira escolha, conseguir trazer excelência tanto para os nossos profissionais quanto para os clientes, ter essa conexão, essa excelência de processos nessa entrega. A gente acredita muito que no desenvolvimento dos profissionais do mercado e dos nossos profissionais como meio para alavancar essa eficiência no setor, e a gente busca esse compromisso mútuo e a geração de valor, né? Essa troca é muito constante, é muito contínua. O que me fez, né, sair dentro do mercado de infraestrutura e ir para uma área de prestação de serviço foi realmente poder gerar um impacto na cadeia toda da construção. E eu vejo que esse é um movimento que todo mundo ganha, todo mundo soma, né? O conhecimento que a gente adquire não pode ficar só conosco, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Indo para a nossa conversa, né, não tem como falar de AWP, de falar de BIM, sem a gente trazer o cenário que nós temos hoje, né? O mundo está mudando numa velocidade absurda e a gente precisa estar pronto para isso. Então, nós profissionais e nós empresas, se a gente quiser estar à frente, quiser estar no jogo e gerar valor mais rápido, a gente vai ter que pensar de uma forma diferente. E eu não consigo pensar de forma diferente fazendo coisas iguais. Einstein já dizia isso há muito tempo. E a gente tem que parar e pensar, será que eu executo projetos da maneira mais eficiente? Será que realmente eu não estou tão acostumado com o modus operandi do formato tradicional? Será que eu não estou me provocando a trazer uma engenharia digital, a trazer uma colaboração, a pensar fora da caixa? A inovação cabe na construção, sim, e a gente precisa começar a se posicionar diante disso. A nossa colega falou agora há pouco aí do 1% de desenvolvimento, né, de evolução da produtividade na construção. Infelizmente, isso é real. Essa é a última apuração de 2018. Até o final do ano, a gente deve lançar um estudo de produtividade. Eu não tenho grandes expectativas que esse 1% aumente muito. E muito dessa improdutividade está ligada aos nossos números, que são horríveis, mas infelizmente, e são reais, né? Para quem trabalha em projeto, para quem trabalha em obra, sabe que eu não estou mentindo. Nós estamos falando aí que 98% dos projetos ou excedem o prazo ou excedem o custo. Dificilmente a gente tem um projeto que foi pensado lá na engenharia conceitual e eu entrego ele dentro do prazo. Quando a gente fala aí de custo, de CAPEX ou de OPEX, mais de 80% dos projetos estouram essa previsão inicial. E aí, quando a gente olha para o ciclo de vida da engenharia como um todo, o prazo médio de atraso dos projetos ele gira em torno de 20 meses. Então, você imagina um projeto lá ainda no gate de maturidade em FEL2, eu estou falando que eu vou entregar aquela planta
em março de 23 e eu chego a atrasar até 20 meses. Como é que você traz eficiência? Como é que você reduz, né? Não fala de desperdício, de prejuízo num cenário cheio de tantas incertezas? E por que isso acontece? A gente tem muitos problemas, né, para enfrentar dentro do nosso cenário de construção. Problemas que passam pela tomada de decisão. A gente tem informação de baixa qualidade, a gente falou bastante como que eu capto dados, como é que isso me apoia na gestão. A gente tem problemas de comunicação, as pessoas não se conversam, os processos não se conversam. A interface ainda é um dos principais problemas em projetos complexos. Quando a gente pensa em execução, né, e aí eu estou falando de execução tanto de uma engenharia de qualidade quanto a execução do projeto em si, a gente tem problemas ligados à baixa maturidade de projeto, se discute muito, e aí eu vou fazer o fazejamento, como a gente fala em obra, né? Então, a disciplina de planejamento ela é esquecida, a gente faz no freestyle. A gente também tem uma baixa integração, e aí projetos complexos passam por integração, eu não consigo ter uma disciplina, eu tenho várias. E a gente também tem muita interferência. Se eu não coloco esse assunto de interferência na mesa, dificilmente eu vou estar preparado para enfrentá-las em tempo hábil de não parar o meu projeto. E, infelizmente, estudos do CII, ele traz para a gente uma verdade que dói, que 10% de projetos que já estão atrasados em custo ou cronograma, mesmo que ele só tenha avançado 1/4 dentro daquilo que era previsto, dificilmente eles vão recuperar toda essa perda. Ou seja, a gente já começa perdendo o projeto, então a chance de eu ser ineficiente é muito maior. Só que também tem outros estudos que nos dão uma luz no fim do túnel e mostra que boas práticas, né, de projetos têm trazido resultado. E aqui a gente está falando de investir em planejamento, né, de forma antecipada. Então, quando eu invisto tempo no meu planejamento aqui, 25, né, é o número. Quando eu gasto $1 nesse processo de planejar de maneira integrada, eu tenho chance de trazer um retorno de $25. Eu estou dizendo de trazer previsibilidade, de conseguir cumprir o prazo, de conseguir cumprir o CAPEX. Quando eu estou falando de construtibilidade, quando eu estou falando de engenharia, se eu trago métodos, se eu trago abordagens que já são reconhecidas, e o Marcos vai trazer alguns resultados bem interessantes, a gente aumenta a chance de reduzir custo em 6%. A gente aumenta a chance de reduzir prazo em 7%. Então, por que não adotar boas práticas? E quando a gente fala de maturidade de projeto, e eu estou falando da metodologia FEL, se eu aplico o processo do FEL desde o início, né, e aí não é só falar que faz FEL, para constar e pular todas as etapas, porque o projeto é para ontem, né? Aquele fast tracking que eu tenho que entregar para, né, daqui 2 meses. Mas se eu consigo passar por todos os gates de maneira adequada, o retorno ele gira em torno de $3 a $10, né, dentro do projeto. Então, os números estão aí. A gente precisa parar e pensar como é que nós vamos fazer diferente. Tem muitas metodologias, né? A gente não tem tempo para falar de todas, mas para projetos complexos, eu acho que o que está mais em alta, é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui, são duas, não só elas, mas elas têm, nos últimos meses, últimos anos, ganhado destaque. Uma delas é o AWP, o Advanced Work Package. Ele resgata, de uma maneira muito estruturada e com método e processo, o planejamento integrado entre disciplinas. Parece absurdo a gente estar aqui falando disso, né? Como é que eu faço um projeto de alta complexidade sem integração? Mas a gente precisou parar, pensar, botar isso num método e colocar para rodar. Então, muito mais do que uma metodologia só para implantar um projeto, a gente está falando de uma filosofia de trabalho. A gente está falando de colaboração, a gente está falando de integração, de processos, de pessoas e de tecnologia. E a gente precisa ter o olhar no fim, para apoiar a execução do projeto. Então, sempre quando a gente fala de AWP, a gente tem que ter o fim em mente. Eu gosto muito dessa figura do time de revezamento, porque eu preciso que todos os atletas estejam conectados, que todos estejam integrados no mesmo ritmo e sabendo qual que é o seu papel dentro desse fluxo de valor. Quando a gente traz o AWP para dentro dos nossos projetos, e iniciando cada vez mais cedo, a gente consegue trazer previsibilidade, produtividade, reduções, otimização, e, principalmente, a integração. Tem uma sopa de letrinhas, eu trouxe mais visual, o Marcos vai falar um pouquinho mais ali na parte dele, mas, em linhas gerais, a gente fala em quebrar o projeto, né, de maneira estruturada, e não adianta uma pessoa pensar nessa quebra, ela tem que ser discutida e desenvolvida com todos os integrantes desse processo. Então, você sai de uma visão de projeto, eu trouxe aqui um modelo em BIM para ficar mais visual.
você primeiro pensa quais são as áreas, qual que é a construtibilidade, qual é o caminho da minha construção. E eu defino as áreas do projeto. À medida que eu vou amadurecendo o escopo desse projeto, eu entro na divisão de pacotes, e aí eu estou falando uma disciplina por pacote, elétrica, tubulação, instrumentação, civil, entre outras que fazem parte do projeto. E aí vem, acho que o primeiro ponto de conexão que é muito importante. Quando eu defino os pacotes de construção, eu passo a ter essa conexão com qual é a engenharia que eu preciso para entregar esse pacote, qual que é o fornecimento que eu preciso para entregar esse pacote. E, a partir daí, essa informação ela anda conectada até a execução. E o último estágio de quebra que a gente tem aqui são os pacotes de instalação, os IWPs, que nada mais é qual que é o mínimo de trabalho que eu vou precisar fazer para entregar aquele pedaço. A soma das partes vai fechar o pacote. Eu não trouxe aqui, mas a gente também tem a visão de comissionamento, então eu já vou pensando em pacotes de comissionamento desde a fase de engenharia básica. Isso é extremamente importante. A gente tem muita perda de HH, de dinheiro e de tempo, quando a gente vai comissionar e dar partida nas plantas, porque os sistemas não fecham. Aí eu tenho um avanço absurdo, por exemplo, de tubulação, mas eu não consigo fechar nenhum sistema para testar. O AWP já traz essas provocações em estágios iniciais de projeto. E o BIM, mais letrinhas aí para a gente falar, mas nossos colegas hoje falaram bastante sobre o BIM, de maneira muito mais profunda, mas é o Building Information Modeling. A gente quer que as informações nos ajudem a construir. A gente está falando do uso da informação, não só de um modelo que é 3D, mas um modelo que traga planejamento, que traga custo. E se a gente for pensar aí, tem até usos do BIM aí até para 10D, quando a gente fala em sustentabilidade, meio ambiente como um todo. Mas aqui no nosso bate-papo, como é que eu uso a informação modelada, como é que eu uso essa abordagem que ela passa por tecnologia, porque a tecnologia por si só ela não vai resolver o problema do projeto, né? Mas transformar essa informação para criar uma representação gráfica do meu projeto e que possa ser usado durante todo o ciclo de vida. Esse modelo BIM ele vem amadurecendo junto com a maturidade do projeto. E eu gosto muito de falar que, quando a gente fala da adoção do BIM, 80% está focado nas pessoas. 20% são processos e tecnologia. Se a gente não transformar as pessoas que estão à frente dessa mudança, dificilmente a gente vai conseguir coletar resultados da adoção do BIM. Então, é importante que a gente tenha um comportamento de querer compartilhar. O nosso setor de construção ele é um setor em que cada um fica na sua bolha. A contratada fica de um lado, o contratante fica do outro, o fornecedor fica do outro. Se a gente não tem essa integração, se a gente não entende que essa informação é para gerar valor, o uso do BIM não vai ser bem sucedido. Eu posso ter as melhores ferramentas, eu posso ter as melhores tecnologias, depois de um tempo ele vai cair no desuso. Opa, acabou que não. Deixa eu vou passar essa parte aqui que acabou não saindo. E o que eu queria trazer para vocês? Quando eu integro o BIM com a AWP, a gente consegue, né, ainda na fase de engenharia conceitual, falar de oportunidade. Então, vocês podem ver aqui o modelo ele é só uma caixa, é uma expectativa de um projeto, mas aqui eu vou falar de viabilidade, eu tenho muita indefinição, mas eu começo a tangibilizar o que é o meu projeto futuro, começo a pensar o que poderia ser uma construtibilidade, trago pontos para a mesa que são muito importantes. Quando eu entro, né, na fase 2 do FEL, que eu estou falando do desenvolvimento, esse modelo ele já começa a ter uma cara, eu já começo a ter alguns atributos que vai me dando direcionamento daquilo que eu quero construir, eu começo a falar das minhas áreas de construção, eu começo a falar dos meus pacotes de comissionamento e eu começo a falar do caminho da minha construção. É óbvio que isso não é estático, tá? À medida que eu starto o processo, esse processo ele é desenvolvido, ele é amadurecido e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Quando eu vou para a fase 3, o FEL 3, quando eu entro na fase de definição, aí eu já entro nos pacotes de construção que eu falei lá atrás, e trago para a engenharia, e trago para suprimentos também, e eu começo a desenvolver com mais profundidade os meus pacotes de comissionamento. Então, veja, a gente está falando de comissionamento desde FEL 2. Isso é super importante para que eu consiga fechar o meu projeto no final. E aí, o último estágio, né, é a engenharia detalhada, a execução em si. Então, vocês já veem um modelo muito mais robusto, com muito mais informação. Eu já estou trazendo
dados ali para dentro de prazo, meu cronograma está lá, eu consigo fazer gestão a partir do modelo, eu consigo fazer essa conexão do que está pronto, do que não está pronto de uma maneira visual, eu consigo deixar o meu engenheiro mais disponível no campo, né, focando naquilo que ele precisa para a tomada de decisão. Então, eu tenho a tecnologia e o método ajudando a gente a ser mais eficiente no projeto. Aqui são algumas aplicações de como é que o uso do BIM com a WP pode trazer resultado. O primeiro vídeo ali em cima, vamos ver se vai dar certo. O primeiro vídeo aqui em cima é a gente fazendo uma sessão de construtibilidade. Deixa eu ver se vai passar aqui. Acho que vocês vão ter que dar o play agora para mim. Hã? Será que você vai voltar? Vamos ver. Tá vendo, gente? A tecnologia, as pessoas, elas precisam estar conectadas. Então, aqui a gente tem uma sessão de construtibilidade, eu faço toda uma simulação de qual que é a sequência, eu vejo interferências que eu não veria se eu não usasse o modelo, aí eu deixo para descobrir que o guindaste que eu pensei não vai dar para patolar ele naquele lugar, porque tem uma interferência, só que ele já está alocado. Imagina a bagunça que isso é. No de baixo, aqui, a gente está... Não dá para ver, porque a resolução não ficou boa, mas eu estou fazendo uma time-lapse do desenvolvimento do meu modelo no tempo, então eu consigo saber dia a dia qual que é a evolução da minha obra. E aqui no último vídeo que eu trouxe, é a gente conseguindo consumir o modelo no campo, que eu acho que é o mais importante, é você estar rodando na obra, através de um QR Code eu consigo olhar para aquela frente e saber se as peças já estão no almoxarifado, se as peças já foram embarcadas, que estágio que está, o que está previsto para construir naquela semana, o que está previsto para construir nas próximas 6 semanas. A gente vai adaptando isso de acordo com a necessidade do projeto. Alguns resultados, o Marcos vai trazer outros, mas o uso do 4D, né, do planejamento 4D, então o modelo BIM nos apoiando para planejar, somado a um planejamento integrado, pensado por pacote, traz produtividade, porque ele traz previsibilidade, ele me traz estabilidade e eu atuo a montante na gestão de restrições. Um outro exemplo de construtibilidade e de conseguir eliminar possíveis conflitos espaciais. Aqui a gente conseguiu reduzir até 35 dias de locação de um guindaste. Se a gente não tivesse essa modelagem, essa simulação, a gente teria gasto mais com o equipamento e teria muito mais interferência que não dava para monetizar nessa sessão. E aqui é um outro exemplo de uma metodologia executiva, né? Você poder simular, testar. Já tem obras onde a gente coloca o óculos de realidade, né, aumentada ali e passeia pela planta, passeia pelos locais, conseguimos ver aspectos de segurança. Preciso botar um guarda-corpo aqui, senão eu posso ter um acidente de altura. Tem muita coisa interessante que pode trazer resultados para a gente dentro do projeto. Mas nada disso faz sentido se a gente não focar na necessidade de transformar as pessoas que estão à frente. A gente precisa levar em consideração o aspecto humano das pessoas na gestão da mudança. A gestão da mudança tem que acompanhar a gestão do projeto. Quais são os principais desafios, né, para a adoção dessas abordagens e de outras também? Existe um distanciamento das metodologias do chão, né, de fábrica, do campo, porque fica num nível de estudo e a gente não desdobra isso dentro da cadeia. Então, as pessoas que vão ter que adotar não estão preparadas. E aí conecta com o segundo ponto, falta, né, pessoal capacitado para isso e todas as pessoas de todos os níveis precisam estar capacitados. E eu não posso errar, né, achar que uma única forma vai atender todo mundo, estamos falando de pessoas diferentes. Naturalmente, nós somos aversos à mudança. Se a gente faz aquilo durante tanto tempo, como é que vem algo do desconhecido e fala para mim que eu tenho que revisitar a forma como eu entrego? Por mais óbvio que seja, a gente tem muita resistência e ela é muito maior na média liderança do que com o pessoal de campo. E à medida que vai subindo na hierarquia, a gente tem desafios mais complexos para essa adesão. E, muitas vezes, as empresas começam iniciativas descentralizadas e pulverizadas. E, por isso, que a gente não consegue coletar resultados e, naturalmente, a gente vai perdendo esse comprometimento ou não vai tendo buy-in para continuar essas implementações. Eu gosto muito dessa frase para a gente pensar aqui no fechamento, para passar a palavra para o Marcos, que é: a decisão de adotar o AWP, ela não é apenas uma simples mudança de processo. Não é só ir lá e ler o livro, eu vou lá no CIA e estudo. Eu preciso realmente entender qual que é o impacto que eu vou gerar dentro da minha organização, qual que é a necessidade de mudança da cultura organizacional para que a adoção dessas metodologias elas sejam bem-sucedidas. Quando a gente fala de organização, a gente está falando de transformação cultural.
o que a gente vê é só a ponta do iceberg. A gente vê só os sistemas, os processos, a estrutura, todos os métodos, mas o que a gente precisa realmente conectar é com a cultura, é com as pessoas. Quais são os comportamentos, quais são as atitudes e o que as pessoas que estão envolvidas nessa mudança acreditam. Essa é a dica para o sucesso. 80% do sucesso está na transformação cultural. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer essa mudança de forma sustentável. E, para fechar, a gente precisa ter propósito. Não adianta adotar tecnologia, não adianta trazer uma enxurrada de metodologia se a gente não tiver conexão. O que a gente tem visto, né, e o que eu tenho visto implantando projetos há mais de 10 anos, é que, se eu trouxer só ferramenta sem gestão, eu vou ter um ganho inicial, e depois eu perco essa eficiência e, naturalmente, eu vou perdendo a minha produtividade que foi alcançada. Se eu tentar ir por um outro caminho só de gestão, eu vou demorar muito mais. Naturalmente, os resultados vão estar mais maduros quando conquistados, mas as empresas tendem a desistir antes de chegar nesse estágio. Então, a dica que fica aqui é: a gente precisa conectar uma abordagem que traga resultados de curto prazo com a adoção de ferramentas, de médio e de longo prazo, conectados com uma transformação cultural. Essa é a chave do sucesso para que a gente possa, nos fóruns seguintes aqui, estar falando de um BIM 5D, de um BIM 6D, falando de integração, falando de projetos complexos com maior produtividade. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado.